Nós estamos aqui com o Diego Gonzalez. Tudo bom, Diego? Maravilha, bom te ver aqui. O Juan Azevedo. Juan. O Aluado. Tudo bom? Aluado. A Sofia, que a gente já está cansado de conhecer. A Sofia Aloha. Falei certo? Aloha? Isso, SH aspirado, assim? Não, pode ser Aloha mesmo. É Aloha com R? Aloha. Aloha. Não, é com H, mas você É fala com H? R normal. Ai, que pode ser confuso, a hein? Isso. E o Irum Gandolfo, lá na ponta, isso aí. tudo bom? Tudo Companhia Bará. Quem que vai falar um pouco da Companhia Bará? Quanto tempo Aí todo tem? mundo pode falar um pouco, pode fazer um coro junto? Ó, o programa só tem 1 hora, tá? Dá tempo? Adoro o que você fala da Companhia Bará. Pode falar. Fala da Companhia Bará. Ele que é ator e antropólogo também, faz uma Oh! pesquisa sobre a Cia Bará. Eu acho que Oh! ele é uma pessoa que pode, nesse momento, explicar um Vamos pouco lá, eu sobre esse aceito a tema. responsabilidade, então. A Companhia Bará tem 10 anos, Atílio, que a 10 gente está anos? aí, Ah, nessa não, trajetória. A maior parte desse percurso foi percorrida pelo Diego. Esse elenco que compõe Terra em Transe hoje tem 4 anos. Tá. O Irum, 5 do meio mais anos, já antigos, né? 2012. Ó, já Desde é uma 2012, controvérsia, tá vendo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E que a gente começou, nesse período, houve uma redescoberta da pesquisa cênica do grupo, né? A partir dali, acho que a gente começou a investigar a O brasilidade. que vocês desse tenham feito momento. antes? Aí acho que o Diego pode falar melhor. Antes a gente fez 2 espetáculos de textos inéditos, de autores também completamente desconhecidos. É. Um que foi do Eduardo Cristóvão, que foi a peça Confidências, que era uma comédia que nós levamos em cartaz em 2007. Tá. E o outro foi Flores na Estufa, escrita pelo meu pai, Vandir Gonçalves, que também escreve textos de teatro, é um artista que barato. plástico. Barato. E aí depois disso foi que a gente ingressou com Um Homem do Princípio ao Fim, que foi nessa época que ele está falando, foi justamente em 2012. que a gente estava O no Homem do Casarão da Princípio ao Festa. Fim, é algo a ver com o Milor, Milor lá? É, sim, adaptamos a obra do Milor. No Casarão legal. da FESP, fizemos 2 temporadas lá na Escola de Sociologia e Política. E foi onde esse elenco começou a se formar, né? Onde veio o Irum pro grupo. Isso. E outras pessoas que passaram por aqui. E ali também ressurge uma pesquisa, né? Acho que tem uma estética que se constrói nesse momento também na Escola de Sociologia e Política. O Diego começa a pautar as pesquisas do grupo por autores brasileiros. Acho que é nesse retorno que acontece ali em 2012 que dá o link para hoje a gente está fazendo o Glauber. Eu acho que são coisas que começam ali de alguma maneira, né? Um elenco que se juntou para pensar questões sobre essa identidade brasileira, como a gente poderia se posicionar diante disso, o que seria bacana a gente repensar esteticamente. A relação E aí a companhia foi... A relação com o público, desde do Homem do Princípio ao Fim, também foi muito intensa, né? No Casarão a gente fazia uma trajetória por todos os espaços os físicos, espaços né? físicos lá. no espetáculo. Internos e Itinerante. externos. Do Casarão, Percorria todo o ocupávamos Casarão. cada espaço, a gente colocava uma densidade de sentimentos diferentes, digamos assim, e o público ia percorrendo muito próximo de tudo de todas as ações. Todas as isso. ações. É. E essa pesquisa do Terra Trans começou há quanto tempo, Sofia? Você A que deu pesquisa o do nosso Terra em e-mail. Transe já faz 1 ano e alguns meses, né? A gente começou, a gente ainda estava lá na Casa Amarela, né? A gente participou desse... Lá ali na Triunfo, ali na... Na Consolação. Na Casa Amarela da Aquela Consolação. ateliê compartilhado. legal. A gente Aquele processo. participou desse processo no início, né? E aí a gente começou a nossa pesquisa lá, que lá também a gente já tinha feito o Homem, né? E é ali que a gente começou a nossa pesquisa, que o Diego trouxe essa proposta, que era uma proposta para a gente bem diferente da Radical, anterior, né? né? Radical, Bem diferente né? da anterior. Inclusive em questões estéticas, né? O que ainda perdura é essa relação com o público, que a gente gosta muito. E faz 1 ano que a gente está trabalhando. A gente passou também por questões de elenco, né? Elenco sai, elenco entra, normal, muda né? personagens. O percurso todo. Né? Mas foi um trabalho muito intenso durante esse ano. Tanto um trabalho de estudo, de pesquisa, de interpretação, de corpo, né? Um trabalho de corpo e de voz muito intenso, de se trazer um Eros e um Thanatos, né? Esse trabalho de muita energia para fora e pouca energia dentro, depois o contrário, né? Muita energia dentro e pouca para fora, e equilibrar isso com um trabalho vocal. O trabalho vocal. Então foi um trabalho de 1 ano muito, muito interessante como atriz, mas também um trabalho de pesquisa dessa obra, desse universo do Glauber, que é imenso, e como isso é atual, né? Também estudar política agora.
Aluado, você era da Escola de Sociologia Política? Não, eu não entrei na companhia mais tarde, na época do Homem do Princípio ao Fim. Ah, você entrou já no Homem do Princípio ao Fim. Foi. Quer dizer, uma diferença muito grande, né, entre um trabalho e outro. Né? Sim, embora né? o Homem do Princípio ao Fim tenha uma conotação política também, tem um olhar sobre o Brasil, tem essa coisa toda, né? Mas esteticamente são completamente distintos. Né? É que a proposta é outra, né? O Homem ele era uma peça itinerante que percorria diferentes cômodos do local e cada um ocorria uma sequência de cenas. Então era uma outra jogada. Já o Terra ele tem uma história que está claramente sendo contada ali. E apesar de que isso não perdeu certos elementos, como a questão do público atuador, que é um dos principais polos da Ciabará, que é essa coisa do público, que ele não vai simplesmente se colocar numa posição passiva de alguém que está assistindo alguma coisa. Esse é o lugar do cinema. Na Ciabará, o público ele também se envolve junto com os atores e ele também experimenta a vivência daquele espetáculo que está acontecendo ali com ele. Então, esses principais elementos da Ciabará, isso percorre tanto o Homem do Princípio ao Fim como o Terra em Transe. Agora, Terra em Transe, quer dizer, acho que é os três filmes mais representativos do Glauber. O Terra em Transe, o Deus e o Diabo e o... E a Idade da Terra. Idade da Terra? Idade da E esse Terra do Santo Guerreiro. Lá, sim, então sim, são 4. é. Então esses 3 são 4. A Idade da Terra foi o último filme que ele fez, Foi, né? é. Emblemático também. Inclusive a gente quer montar. Ah, é? Eu já quero começar a montar esse filme, porque essa peça de teatro, porque a nossa proposta é justamente montar a trilogia da Terra, que vai ficar em cartaz no ano que vem, quando a gente vai completar 10 anos de existência. Então a gente vai montar a Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e a Idade da Terra. Essas 3 obras do Glauber, que contém essa solidez da Terra, esse nome Terra, né? Cujo fio condutor é a luta de classes, tão presente hoje em dia, aliás, desde sempre, mas hoje está muito latente, por questões políticas, enfim. Então, a gente vai montar essas 3 obras, vamos colocar a trilogia da Terra em cartaz. E simultaneamente, as 3 simultaneamente? Sexta uma, sábado outra, domingo outra, nesse nível, sabe? Vocês estão ferrados, hein? Já tá dando calor aqui. Na verdade. É muito trabalho, é muito suor. Agora, desde que veio essa ideia de trazer o Glauber, quer dizer, pô, que é tão representativo daqueles anos 60, lá, daquele cinema novo, daquela estética, né, aquela coisa bem baiana brasileira. Né? Mas justamente pela necessidade de reviver esse Glauber, porque hoje em dia o que a gente vê é que a obra dele ela tá mais atual do que nunca. Ela está falando demais com o que a gente tem vivido no mundo hoje em dia. E também tem uma outra questão que é a estética mesmo, né? O Glauber rompeu com uma estética e deflagrou o cinema novo. Ele acabou com o bom filminho. Né? Acabou com o bom filminho. Bem comportado. E eu acho que ele inaugurou também um pensamento latino-americano a partir daí. Ele inaugurou uma filosofia própria latino-americana. Então, não é só a arte que bebe da estética glauberiana, como nós aqui falamos. A gente também tem o Glauber Rocha na filosofia. A gente também tem o Glauber Rocha, enfim, na política brasileira, né? Recuperando a antropofagia nesse sentido, né? Acho que o Glauber foi Glauber muito capaz, né, de criar esses choques na cena, né? Que sobrepõe imagens e que mistura contextos. Sim, né? sim. E isso era uma coisa que chamava muito a nossa atenção nessa obra, Tio. E a intensidade. Né? A intensidade. Muito. É uma intensidade descarada. Né? Sim. Ele não Maluca também. Não tem medo de romper aquele limite. Ele vai. Né? Intensidade porque é maluca. Teatral também. Ele é um trânsito absurdo, é uma coisa assim, avassaladora. Quando a gente começou a estudar a obra do Glauber Rocha, no começo deu um pouco de medo, né? Porque a gente pôde... Sim, teve uma coisa de como colocar essa complexidade, como colocar essa intensidade toda na verticalidade do palco, no teatro, né? Com essas rupturas da câmera, porque o Glauber não respeitava nada, era uma coisa que acontecia aqui, de repente tinha um corte sem nenhuma responsabilidade. Era uma irresponsabilidade responsável, sabe como é? E aí saía dessa linha e já percorria uma outra completamente diferente, uma estética completamente inovadora, nova, não respeitando nada do que foi lá atrás. Você deve ter rachado a cabeça muito, né? Pra criar essas soluções, o grupo, né?
Envelheci acho que uns 10 anos. Também. Eu vou te dizer que foi muito difícil, assim, foi muito complicado, porque vamos montar? Vamos montar. A primeira coisa que a gente faz, vamos assistir o filme de novo, de cabo a rabo, e prestar muita atenção. E aí você começava a prestar muita atenção e dizia, não entendi, eu não estou entendendo, não entendi nada. E essa vamos parte, ler de como é que a novo. gente faz? Vamos ver de novo, e de novo. E a gente viu o filme milhões de vezes, e a cada momento ele trazia coisas novas, né? A cada momento se descobria algo novo. O que acontece também na montagem. Acho que a cada apresentação se descobre algo novo, se descobre uma forma diferente de dizer a mesma coisa, porque as palavras do Glauber são profundas, enigmáticas, né? E se descobrem jeitos novos de dizer a mesma coisa, inclusive com contato com o público. É maravilhoso. E é engraçado porque é um moderno gongórico, né? Barroco, ele junta tudo isso, né? E o resultado é moderno. Sim, por isso que a gente pode até dizer que o Glauber é um pós-moderno. E é moderno ainda hoje. Ele né? pode dizer que ele é um pós-moderno, porque justamente ele fez esse trânsito de ir e vir o tempo todo, né? Isso está presente em todas as obras dele. Todas as obras dele. Você pega, por exemplo, A Idade da Terra, é uma coisa absurda, como tem tudo ali. Você pode dizer assim, tem tudo ali, na Idade da Terra. Inclusive, parece que ele sabia que já ia morrer, porque foi o último filme dele, e parece que ele colocou toda a estética dele. Descarregou tudo ali, né? Tem símbolos de cada filme, de cada curta, de cada longa naquele mesmo filme. E ali tem tudo, com aquela explosão de Glauber Rocha, que é uma coisa encantadora. Olha, ela vai tirar uma foto da gente aqui. Ó. Vamos fazer uma pose? Assim, bem espontânea? Pode ser uma pose glauberiana, né? Pode? Isso. Saiu? Legal. Vamos ver umas fotos. Eu pedi para a Dona colocar umas fotos. Eu estou falando do Terra em Transe, que está em cartaz lá no Teatro Maria de la Costa, na Rua Paim, 72, na Bela Vista. Sexta e sábado? Sexta e sábado. Sextas e sábados lá. Cadê as fotos, Lanã? Cadê as fotos? Opa! Tem uma arma ali. Bom, isso é uma constante nos filmes dele, né? Esse conflito, essa coisa, a luta armada, a guerrilha, né? Esse tipo de... Até pelo período em que Terra em Transe Até pelo feito, período. né, Tílio? A gente Que ano é o filme? ditadura 67 para 68. 68. Então estava no meio do endurecimento da ditadura aqui no Brasil, né? O Glauber tem cenas de Terra em Transe que são cenas reais dos militares passando, né? Tem cortes do filme que são cenas reais. Cenas reais. O Glauber pegou os militares na estrada e isso está em Terra em Transe. Então essa tensão a gente também trouxe para o palco, né? Tem um militar que está sempre ali, é uma força com a qual a gente dialoga, a gente se sente ameaçado por ela e atenciona também, né? Que mais, Lanã? Opa! Ali tem eu imagino que seja um povo ali embaixo. Pelado, dito, que só pode ser o povo. É o povo do Fuentes. É o povo. Nós somos nós, né? Bem, muito Essa bom. é elite. Muito bem. Essa é mais Esse é o pra momento elite em que do que o povo. É o povo do Fuentes. O povo do Fuentes O é poeta elite. se exila, o poeta se autoexila e quando ele volta ele é recebido pelo Fuentes, que é um grande empresário, numa festa. E isso também aparece no filme e a gente reproduziu essa volta do poeta para a cidade nessa festa. E essa cena é lindíssima. Essa é uma cena muito alegórica. São quantas pessoas no elenco? São 7 pessoas no elenco. A gente olhando as fotos, dá a impressão que é uma multidão. Dá a impressão que é uma multidão, exatamente. Aliás, as pessoas que vão nos assistir, elas dizem exatamente isso. Quem conhece o filme e vai ver a peça fala, nossa, eu vim pra cá imaginando que fosse um baita elenco, 30 pessoas, 40 pessoas, mas a gente conseguiu resolver o espetáculo com 7. Com 7, revezando papéis. Revezando papéis. E também tem a questão que é muito interessante, que é a projeção, às vezes, do próprio filme de coisas atuais que a gente vocês projeta. usam trechos do filme. Usamos também. Essa imagem que a gente está vendo aí, o que é isso? Essa é a cena É final. o agradecimento Não, final. a gente batendo batendo cabeça pro palco. Não vamos contar que morre todo mundo, né? Não. Vai assistir, já. Isso é só o agradecimento final, não é nenhum spoiler da peça. Gente, é um agradecimento, não morre todo mundo. Não. Esse é um comício do Vieiro populista. Tem essa coisa, isso que eu ia falar, tem essa coisa do populismo, né? Do discurso, aquela coisa, né? Tem o populismo, tem o vou resolver o problema de fascismo. vocês, eu vou, né? Que são as duas polaridades que aparecem na peça, né? Principalmente a imagem do senador Porfírio Dias, que é o senador fascista, que através de um golpe de Estado quer instaurar uma ditadura moralista,
E o Vieira, que ele é o político populista, então ele é aquele cara que ganha as massas, que conquista o público com uma conversa de ser legal, de ajudar o povo, de lutar pelos pobres, mas que quando chega ao poder continua defendendo os interesses de uma elite já vigente. Já viu essas histórias, né? A gente já viu, né? Parece, Nossa, não parece a realidade. Parece que eu já conheço Parece isso. que isso Já vi esse filme. Mas ainda bem que é só ficção, ainda bem que é só fantasia. Qualquer, como é que é, no final? Qualquer semelhança. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tá lá o militar ali de novo, com a arma em punho. Quem é esse militar? É o Alcides Alcides Peixe, Peixe, um grande ator também que trabalha com a gente. Legal. São atores que hoje Não puderam vir. não puderam vir, que é o Tá. Alcides Peixe, o Flávio Cagi, Legal. tem o Mais Wagner fotos, Tibério né? também. Bonito isso, hein? Bonito esse foco aí. O que é aquele que tem ali no chão? São É o poeta. Paulo Aí é um Machado. momento... não, aquelas coisas que parecem carta de baralho. São Santinhos de panfletos. política. Santinho. populista. Claro. Esse é o Vieira. momento de uma reflexão do poeta, né? Em que ele aposta no Vieira como uma saída política para o que Eldorado está vivendo, mas ao mesmo tempo, depois do comício, em que o Vieira interage com a população e expõe essa proposta assistencialista, superficial, o poeta começa a desconfiar do Vieira como uma opção, de fato. Né? E aquele momento é um momento em que ele está refletindo sobre se de fato ele deve apostar no essas cara ou não. forças e colocar a sua arte como uma forma de interferir nesse processo apostando no Vieira. Né? E aí o que acontece é que ele recua. Ele recua e vai tensionar o Vieira por conta de uma morte que acontece. Um camponês morre, que é o que aparece no filme também, né? A gente reproduz essa cena. E ele vai cobrar do Vieira que o Vieira se posicione diante dessa morte. E aí acontece um conflito entre os dois. Um embate ali entre os dois. Legal. Esse é um Nossa, Esse é o ditador. fascista. Dom Vocês trabalham, Porfírio. eu estou vendo lá no fundo, tem um cenário que parece que a cada foto é completamente diferente. Como É que uma isso? projeção ali. É na uma verdade. projeção. Tá. É uma É projeção. uma projeção. Porque cada foto que passou parece que eram ambientes completamente diferentes, assim, coisas completamente diferentes. Ele está com uma bandeira na mão? É Uma isso? bandeira preta. É a bandeira do Uma bandeira fascismo. preta do fascismo. Legal. Acho que isso você tocou numa questão muito interessante. Era uma das nossas grandes inquietações, como é que a gente ia reproduzir aquela quantidade de cenários que o filme Aquelas propõe. ambientações Porque o todas, Glauber né? faz umas panorâmicas gigantes, né? De ambientes como o mar, as cidades, assim, pega grandes panorâmicas. E a gente se inquietou muito, como é que a gente ia dar conta disso no teatro? E a proposta que o Diego trouxe foi de um palco limpo, com uma escada que representa o poder, e aí essa limpeza do palco é o que nos possibilita criar tantas qualquer coisas. coisa ali dentro. Exatamente. A opção que a gente encontrou foi limpar o palco e trabalhar com esse palco limpo. E sempre numa espacialização que tensiona, a gente se aproxima, cria... Né? O que transforma o palco num Rompe. espaço de constante E as transformação, né? projeções, e as projeções ajudam muito nesse As projeções. sentido. Muito, Trazendo, claro. inclusive, algumas comparações entre o filme e a nossa realidade hoje, que é fantástico. Quero só citar um exemplo, que é o mar. O Glauber abre o filme com uma panorâmica do mar, né? E a gente abre a nossa Terra em Transe com a panorâmica do desastre de Mariana, do Mar de Lama. Com o mar de lama que está acontecendo. Bacana. Ponto de Euá no fundo. Né? Legal. Ponto de Euá, no fundo. Olha lá, outra Esse Essa é o morte do camponês, camponês. a morte do camponês. Legal. Que é representada não de forma realista, mas com uma cena dele se derramando uma garrafa de vinho e se tingindo ali de De vermelho. vermelho. O teatro permite soluções, né? Geniais, né, bicho? Quer dizer, se você chegar para um cara e falar, este armário aqui ao meu lado, não tem armário nenhum, mas a pessoa visualiza, entende que ali tem um armário. Quer dizer, Se teatro tem esse convenciona, jogo, se abusou, convenciona e abusou e acabou. abusou. Funciona dessa, que né? ali existe isso e o plano simbólico que o teatro O plano tem simbólico, também, pois né? é. Mesmo que sendo muitas vezes iconoclasta, a gente tem muita quebra de símbolos, né? A gente quebra muitos símbolos e já começa a construir outros imediatamente. Essa foto que alguém falou, essa foto não devia mais ser usada. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Se acusa? Eu não quero assumir essa daí, não. Se acusa agora. Foi aqui, na Foi verdade, as primeiras genial. fotos nossas. essa foi uma foto foto linda. Isso ainda foi antiga. tirado do 2015, começo de 2015, né? Nossa, essa foto Foi a é primeira linda. temporada. Os figurinos Transe. ainda não estavam fechados, então muita coisa mudou dentro dessa estética. Mas a Por foto isso é eu falei isso. Gente, os Mas é uma personagens- foto bonita. é Os uma- personagens não linda. estavam fechados, o Os poeta personagens era estavam índio. fechados, né? Olha aí, Nossa, essa... Mas essa foto é linda, a gente tem um carinho é enorme. linda. Eu gosto muito dessa foto, Acabou, maravilhosa. Lana? Tem mais?
Ah, lá somos nós. Olha lá. Nós. Voltamos. E vocês estão fazendo essa temporada lá no Maria de la Costa até... Até 4 de junho, sempre às sextas-feiras e sábados, sextas-feiras às 21 horas, sábados às 19 horas. E o que é fundamental, nós estamos com um populacho democrático, a entrada é R$1. R$1. Para as 200 primeiras pessoas é R$1 a entrada. Esse espetáculo, esse projeto foi realizado com algum incentivo? Com o apoio do Zé Renato, Zé Renato. graças a Zé ele. Renato. E graças a isso. Que viabiliza e possibilita que você cobre apenas R$1, né? Que possibilita que a Exato. gente cobre apenas R$1. Legal. E a gente espera que o público possa reconhecer e entender a obra também, agora, nesse panorama, nesse cenário atual que nós estamos Não, é até muito legal, até por uma questão de resgatar mesmo o Glauber. Sim, Né? Há quanto sim. tempo não se vê filmes do Glauber em lugar nenhum. Né? Como o Não nosso passa diretor na televisão, a Globo não passa filme do Glauber. E por incrível que pareça, você tocou num ponto fundamental, Atílio, porque quando a gente começou a trabalhar o Glauber Rocha, muita gente, foi uma coisa assim, impressionante como tem gente que não conhece o Glauber Rocha. Exatamente. A quantidade de gente que não conhece o Glauber Rocha. São aqueles nomes que ficam assim, estratificados lá atrás, né? O Glauber Rocha, mas não é. O jovem, por exemplo, o pessoal da faixa etária de vocês, quase ninguém conhece. Da nossa geração não conhece. Acho que quase ninguém conhece. E é legal, porque dizer, que daí pode despertar a pessoa para ver os outros filmes do Glauber, Sim, né? sim. A estética dele é uma coisa. E é legal isso, porque o público, quando vai e assiste, eles saem falando, olha, agora eu vou assistir o filme. Me deu muita vontade de ver o filme. Ou quando já viram o filme, eu vou rever o filme agora. Preciso Isso rever o aconteceu Glauber Rocha. até várias vezes. A gente escutou do pessoas público têm que as uma- pessoas iam até lá e a partir da peça iam assistir o filme do Glauber, né? Tinha gente que não conhecia. Que, aliás, é Terra em magnífico. Transe. É porque E a aí, leitura a partir da peça ia pro é filme. diferente da leitura do filme. Né? A gente traz coisas novas também, a gente utiliza muito musicalidade. Dizer, traz não é uma muita mera música. reprodução do Não, filme. não, né? não, isso é muito importante que fique humor, claro. Não é uma também. reprodução do filme. Uhum. A gente faz uma peça inspirada na obra Terra em Transe do Glauber Rocha. Não é uma coisa assim, banal você reproduzir exatamente Reproduzir o filme, uma coisa que já foi feita, né? O Já foi feito? O filme já. A peça é inédita, nunca foi feita. Não, então você está dizendo coisa que já foi feita, ninguém o- fez o ainda, filme né? A é- partir do filme, do Não, Terra em não, Transe a fazer. partir do filme, Ah, não. tá. A partir do Os filme, não. primeiros. Então, a gente bebe do Glauber Rocha na sua intensidade, na sua potencialidade, enfim, em tudo que ele já fez, E que aí- ele já realizou e que ele já falou também. Porque o Glauber era uma pessoa muito discursiva, né? Falava, né? Falava pra caramba. Então tem muita coisa escrita sobre o Glauber Rocha. Tem uma vasta bibliografia que a gente pode... E ele é muito se debruçar. representativo daquele momento, até em termos do que estava acontecendo na época do tropicalismo, o Hélio Oiticica, A antropofagia no cinema, aquele o momento foi um estopim foi momento muito ele. forte, muito rico, né? E esse núcleo das artes duro, brasileiras. a gente manteve ali, né? Apesar de ter sido uma adaptação sobre Terra em Transe, o texto é todo do filme. A gente manteve o texto todo. da Algumas peça. coisas- Algumas algumas- coisas a gente linkou de maneiras diferentes, Sim. com uma música. Houve cortes A também. gente Fortes. reconstruiu a narrativa, Acrescentamos mas o texto coisas está inteiro. basicamente é o dele. atuais. É o dele. Eu acho E aí que a o que gente o Wander explorou queria essa dizer é que questão. não houve uma releitura dramática, houve uma releitura na encenação, né, exatamente. do jeito de fazer a ligação das coisas, mas a história do filme. E a grande maioria das palavras são do Glauber, porque elas dizem O tudo. texto. E é um texto extremamente lindo, né? E essa questão de dialogar com outros artistas como o Oiticica, a gente também pensou como a gente poderia atualizar esses personagens para esse momento, né? E o poeta vem marcado por essa questão. Eu venho com Parangolé dessa vez. Ah, você veio com o Parangolé? Tô com Parangolé do Hélio e essa coisa da poesia surge através dessa estética também, né? Não são só palavras do poeta, mas o poeta tá vestido de poesia, né? Tem uma outra coisa, a gente também criou um poeta meio andrógeno, sabe? Para pensar, por exemplo, o que é um poeta hoje, nesse momento, né? Quais outras questões que talvez o Glauber não tenha abordado que a gente pode tocar? A gente pode pensar uma questão de gênero hoje, talvez? Será que se o Glauber fosse falar dessas questões, passaria por isso? A nossa pesquisa foi se desdobrando para esses lugares também, né? Como um poeta anarquista seria hoje? Quem seria esse? Temas que na época não estavam na pauta, A gente mas trouxe. que hoje estão. Né? A gente pensa gênero também, pensa essa coisa. Então, às vezes, eu me anuncio como a
poeta. Não o poeta. Cria essas tensões, umas contradições entre gênero, né? Isso a gente... O que cria um contraste muito interessante com o filme do Glauber, porque o poeta, na versão original do Terra, ele é aquela imagem sisuda do poeta, ele é aquele poeta homem, sabe? Tá. E aqui a gente desconfigura essa imagem criando uma outra coisa em cima. É bem uma mudança aí que aconteceu que eu acho muito interessante, de contraste entre o filme e a peça de teatro. E essa coisa sisuda que você está falando também é bem interessante, porque o filme, ele é um filme dramático, ele é tenso, ele tem muita intensidade. E a peça, ela trabalha isso de uma outra maneira. A gente também tem os momentos cômicos, sabe? Tragicômicos, como a gente fala. É uma tragédia, não ficou num drama, né? Esse drama pequeno burguês, como a gente facilmente vê em novela, por exemplo. Mas é uma tragédia que tem os seus momentos gloriosos de comédia, tem os seus momentos de gozo, tem os seus momentos de respiração, uma coisa de... Alegoria carnavalesca. Tem o carnaval presente também, isso é bem interessante. Terra em Trânsito, então, sextas 21, é isso? Isso. Sexta, sábado às 19. 19. Vocês não fazem domingo por quê? Vai todo mundo assistir o Faustão? Porque não tinha pauta, né? Não tinha pauta, bom. Sextas 21, sábado às 19 horas até... Até 4 de junho. 4 de junho, ingresso R$1. Só comprar É peça pra de espalhar teatro. como praga, Mais como o nosso barato que um diretor fala. cafezinho lá do Mais teatro. Bem barato. mais, Barato bem do mais. cafezinho. Pra todo mundo ver. E não paga meia, hein? Pelo amor de Deus, né? Não paga mesmo. É R$1 inteiro. R$1, não vê não. Rua Paim 72, a esquina da 9 de julho, fácil de chegar, um teatro grande, confortável, gostoso, tem um bar ali, né, estacionamento do lado, tudo muito Um teatro com tranquilo. história também. Teatro né? com uma história, Teatro Maria de la Costa, legal. Pô, sucesso pra vocês lá. Obrigado. Acho que eu vou ver, hein? Obrigado. Queremos você! Merda, Tilly. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigadão, Atílio. Sofia, obrigado pela ajuda. Obrigada a você. Até.